Meus queridos irmãos, colegas, graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Introduzo a minha fala agradecendo a Deus pelo privilégio de estar com os colegas. Depois de 2 anos, a gente poder se reunir. Isso, de fato, alegra o meu coração e, sem dúvida, dos colegas também. E na nossa associação, depois de mais de 20 anos, uma convenção aqui, a última foi lá em Barreiras, na primeira igreja batista, hoje sob a liderança do pastor Adirley, e agora aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Louvamos a Deus pelo privilégio de participarmos deste momento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ao mesmo tempo que a gente se sente honrado, também extremamente desafiado a falar a pastores, que manejam bem a palavra, e nós nos sentimos também desafiados a trazer essa palavra nesta manhã. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim o texto sagrado, a versão que eu estou usando aqui, a Nova Almeida atualizada. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida eterna que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze ou o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si como aos que o ouvem. Oremos. Deus amado, querido, bendito, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, pela leitura da Tua palavra, que é palavra inerrante, que é palavra inspirada, que é palavra infalível, que é palavra que alcança os nossos corações. Que no nome de Jesus essa palavra possa modificar a nossa mente, o nosso coração, trazendo vida e esperança no nome de Jesus. Amém e amém.
Meus queridos colegas, eu quero refletir com vocês nesta manhã, sobre esse texto, considerando a importância de exercer o ministério com fidelidade. Ministério esse que fomos chamados para exercer. E apresentar algumas lições aqui que julgo importante na nossa caminhada no exercício do ministério com fidelidade. E eu gostaria de destacar algumas. A primeira delas, os versos de 1 a 4. Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, e ele começa o capítulo 4 apresentando o que se pode ser denominado aqui, ou chamado aqui de cenário escatológico, que é inaugurado desde a morte e a ressurreição e a ascensão do Cristo. No entanto, este cenário é demarcado pela máxima que diz logo no início do verso 1: ora, o Espírito afirma expressamente que. Veja, esta afirmação é apresentada nestes 3 primeiros versos, demonstrando que tudo o que estaria por acontecer. Muitos apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E aí ele chega no versículo seguinte e diz que proíbe casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Veja, algumas coisas que Paulo diz a Timóteo, apontando o que aconteceria. Coisas que o Espírito estava afirmando, como diz o versículo 1. Como servos de Cristo, precisamos nos atentar àquilo que o Espírito afirma pela palavra. Precisamos voltar o nosso olhar para aquilo que o Espírito continua a falar. É verdade que as demandas ministeriais, familiares e compromisso podem fazer a gente perder de vista o que o Espírito está falando, o que o Espírito está dizendo. E à medida que a história vai se desvelando, vamos caminhando para o que está sendo apresentado neste texto, e vai ficando cada vez mais evidente a nossa necessidade de sermos boca profética no meio desta geração. Timóteo precisava ser sensível ao que o Espírito estava falando expressamente. Eu e você, como pastores, como líderes, também precisamos estar sensíveis àquilo que o Espírito está falando. Por quê? Porque nós fomos chamados para falar aquilo que o Espírito está falando. O nosso compromisso é apresentar aquilo que o Espírito afirma. E por vezes, por conta dos nossos desafios, por conta das nossas demandas, podemos correr o risco de não sermos boca profética no meio desta geração, de não falar aquilo que o Espírito expressamente está falando. E é por isso que ele começa dizendo que muitos apostatariam da fé. Quantos nós conhecemos que não se apostatam da fé? E não apenas irmãos, não, colegas, pastores. Quantos nós conhecemos e que de repente somos surpreendidos que abandonaram a fé? E por que razão? Porque abandonaram aquilo que o Espírito estava falando, aquilo que o Espírito fala. Portanto, eu e você somos chamados a nos atentar, a falar aquilo que o Espírito afirma. Se quisermos exercer um ministério com fidelidade, precisamos olhar para as Escrituras, precisamos olhar para a palavra e falarmos expressamente aquilo que o Espírito tem afirmado. A segunda lição desse texto está nos versos de 6 a 11.
Após dizer o que o Espírito falava, agora o direcionamento tinha a ver com a exposição das coisas que ele vinha destacando anteriormente. Ao fazer aquela exposição, ele se tornaria, diz o texto, um bom ministro de Cristo, alimentando com as palavras de fé e de boa doutrina. Nos versos de 7 a 11, o apóstolo apresenta alguns padrões que deveriam ser observados por aquele jovem pastor. O primeiro, rejeitar as fábulas. O segundo, exercitar na piedade. O terceiro, exercitar fisicamente. O quarto, a palavra, observar a palavra fiel e digna, porque ela era aceita. O 5, trabalhar e se esforçar na apresentação daquela palavra. E por fim, ordenar e ensinar as coisas àqueles que estavam ali. E aqui vai a segunda lição para mim e para você. Nós precisamos nos comprometer em ser um bom ministro de Cristo. Como servos de Cristo, precisamos estar comprometidos em ser bons ministros de Cristo. As orientações aqui nos localizam no ministério. O nosso comprometimento primeiro não é com as pessoas. Às vezes parece que nós estamos mais comprometidos com as pessoas do que com o dono delas. Parece que nós estamos mais comprometidos em ser populares do que ser fiéis. E é por isso que ele disse aí que Timóteo deveria rejeitar as fábulas. E o que seria então rejeitar as fábulas? Deveria então ser otimizar o seu tempo. Se eu pudesse atualizar esta expressão, otimize o seu tempo com aquilo que realmente importa. Quantas vezes perdemos tempo com aquilo que não importa, com fábulas do nosso tempo, da nossa geração, ao invés de otimizarmos o nosso tempo? E ele continua: o exercício da piedade não poderia e não pode ser negligenciado por causa do ativismo religioso ou das demandas institucionais. Como pastores, sabemos o quanto somos exigidos, cada um dentro das suas demandas, quantas coisas pesam sobre os nossos ombros, mas de que forma nós exercemos a piedade? De que forma nós estamos comprometidos realmente com a vida piedosa, com a vida de oração? Ou o nosso púlpito, ou a nossa maneira de apresentar as Escrituras é apenas uma performance humana para ganhar aplausos ou para ganhar tapinha nas costas? Quanto tempo nós temos disponibilizado? Ah não, tem isso para fazer, tem tantas demandas, mas de que forma, de fato, a nossa vida significa uma vida piedosa, uma vida comprometida? E para Timóteo não era diferente. Claro que naquele tempo as demandas eram outras, mas havia demandas também, havia exigências também, mas a piedade não poderia ser negligenciada. Às vezes estamos tão ocupados que negligenciamos a oração, que negligenciamos a leitura, que negligenciamos a devoção por causa dos compromissos. E isso está errado. Isso está errado. Não podemos ler a Bíblia apenas para pregar. Não podemos orar apenas no momento da ministração, mas precisamos sim ter tempo com o nosso Deus, precisamos ter sim colocar a cara no pó, precisamos ter sim buscar ao Senhor, entendendo que o nosso compromisso primeiro é com Deus, de sermos bons ministros. Veja o que diz Lucas em Atos, capítulo 6, versículo 4. Naquele momento em que a igreja de Jerusalém estava vivendo uma crise por um problema ainda não institucional, mas um problema naquela igreja em movimento, a palavra dos apóstolos fora: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, se nós não formos consagrados ao ministério da palavra, nós vamos nos perder no meio da caminhada. Porque à medida que o tempo passa, as exigências são maiores, as demandas são maiores, parece que nós precisamos ser super pastores, super cristãos, parece que nós precisamos dar conta de temos todas as respostas, e às vezes estamos negligenciando a oração e a palavra.
Não me venha dizer que pastores que caem, que pastores que transgridem, é porque estão vivendo a espiritualidade lá em cima. Não é. É porque faz uma performance muito bonita para atrair popularidade, é porque tem boca para falar sobre todos os assuntos, mas a piedade, a devoção e a consagração está ficando a desejar. E Paulo estava dizendo isso para aquele jovem pastor. Outro destaque é o exercício físico. O exercício físico no texto, olha como ele destaca. Ele diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor. O exercício físico tem algum valor. E por que tem algum valor? Certo pastor disse uma vez, pastor Pina, ele disse assim: o ministério só vai até onde o corpo aguenta. Isso quer dizer que nós precisamos sim do exercício físico. Nós precisamos sim da atividade física. Precisamos sim tempo para atividade física, para cuidar da nossa mente. Quem nos ouve? Quem nos ouve nas nossas crises? Quem nos ouve nas nossas demandas? Temos muitos colegas no ministério. A lista lá da ordem é grande. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas que nós podemos de fato chorar nos ombros, abrir o nosso coração, dizer o que estamos pedindo, ouvir um conselho? Quem são? Quem são os nossos amigos pastores? A gente consegue fazer uma lista de pelo menos 20? A gente pode até fazer de colegas, mas de amigos talvez não tantos. Porque para ter amigos talvez precisamos ser mais políticos. Talvez precisamos estar ocupando determinados lugares. Portanto, precisamos sim da atividade física. Muitos pastores morrendo, porque não tem tempo para cuidar da saúde, tem tempo para fazer uma caminhada. Em alguns lugares, fazer caminhada até é luxo. Ir para a academia, pedalar, dizer, o pastor agora é só de pedal, só de academia, só de caminhada. Podemos não, senão vai pegar mal na igreja. Exercita-se sim. Essas coisas não são excludentes. O exercício físico e o exercício da piedade, elas não são coisas excludentes. Precisamos sim das duas coisas para a nossa caminhada ministerial, para nos comprometer com o serviço ao Cristo. Outro destaque nesse texto, em razão do exercício físico, tem a ver com o estilo de vida que nós levamos. Porque a maneira como comemos, ou o que comemos, os cursos, as tarefas, as exigências, acabamos que postergando a atividade física, porque a gente não consegue incluir na nossa agenda. A nossa agenda não tem tempo para cuidar da gente. A nossa agenda só tem tempo para cuidar dos outros. A nossa agenda não tem tempo para andar com os nossos filhos, porque a gente precisa andar com o filho dos outros. Esse é o estilo de vida que muitas vezes adotamos. Olha o que o texto continua a dizer aí. Lembre-se que a palavra é fiel, isto quer dizer que ela é suficiente para cumprir o seu propósito. Portanto, o nosso trabalho, diz o texto, é nos esforçar arduamente para apresentar com fidelidade. Ele diz aí, ordene, ensine, apresente com fidelidade, não negligencie. Precisamos entender isso. Hoje nós estamos, mais do que nunca, sendo confrontados o tempo inteiro por dar respostas que a igreja quer. E aí, na sua igreja? A gente já começa o encontro assim, e aí, na sua igreja tem quantos membros? E aí, parece que a gente está mais interessado nos números do que de fato. E aí, como é que você está? Como é que está a sua vida, meu amigo? Como foi para você aí esse período de pandemia? Enfrentou alguma crise emocional, familiar? Parece que a gente não está muito interessado em saber como o outro está. Inclusive, se a gente perguntar e a pessoa disser que não está muito bem, pega a gente de surpresa, porque a gente, e aí, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. É o que nós esperamos receber, é o tudo bem. Rapaz, estou mal, estou arrasado, estou em crise, pai, estou triste. O que é que está acontecendo, pai?
que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com sua família? Quantas vezes sofremos, choramos sozinhos, porque não temos com quem compartilhar? Porque se formos compartilhar, o sujeito vai fazer juízo. Se formos compartilhar, e aí? Como é? Veja, meus amados irmãos, parece um conselho meio que antiquadro, né, para Timóteo aqui, falar da apostasia dos últimos tempos, falar como é que ele deveria ser bom ministro, e isso tinha a ver, de fato, com a maneira como ele enxergava a palavra de Deus e como essa palavra precisava ser exposta com fidelidade. Nós vamos prestar conta daquilo que nós estamos fazendo, e vamos prestar para aquele que nos chamou. O rebanho não é nosso, é de Deus. Nós não precisamos de fazer performance para ganhar popularidade. O reverendo Hernandes Lopes disse certa vez: nós não fomos chamados para ser populares, nós somos chamados para ser fiéis, e fiéis na pregação da palavra de Deus. Então, às vezes, quem está do lado está fazendo, está produzindo, está crescendo, está não sei o quê, está multiplicando, e parece que a gente não está fazendo. Se preocupe com isso não, continue pregando, continue buscando, continue vivendo uma vida de santidade, continue se esforçando, continue trabalhando de forma árdua e com fidelidade, ordene e ensine os outros. Mas se entenda, um professor nosso do seminário uma vez disse assim: por que nós somos pastores? Porque Deus nos chamou. O que faz a gente diferente dos outros? E ele usa a expressão: nós somos os primos et pares, o primeiro entre os pares. Ele nos chamou de lá, mas isso não quer dizer que colocou a gente em um lugar tão alto a ponto de a gente não ser gente, porque às vezes essa é a sensação que a gente vende para os outros. Pastor não cansa, não é? Pastor não tem amigos, ele é uma espécie de demiurgo, é um deusinho pequeno. Ele não pode sofrer, ele não pode chorar, ele não pode ter crise. Nós somos chamados ao compromisso com o ministério para servir ao nosso Cristo. Se comprometa com a palavra, se comprometa com a fidelidade das Escrituras. Não leia a Bíblia só para pregar, não. Leia a Bíblia para se alimentar. Não leia a Bíblia só para fazer performance no púlpito, não. Com a boa retórica, com a boa eloquência. Leia a Bíblia para que ela signifique alguma coisa na vida dos outros. As ovelhas estão precisando de pastores que são gente. Que são gente. Se precisar chorar, chora. Se precisar pedir perdão, pede. Precisar reconhecer que fez errado, reconhece. Se precisar voltar atrás, volte. É isso que as pessoas precisam. De gente que sejam como elas. Que Deus escolheu para dirigir, mas que são gente. Que erra, que não tem todas as respostas, que não sabe tudo. Não sei, vou atrás, vou procurar saber, vou aprender, vou compartilhar. Veja, Paulo está dizendo isso para um sujeito que está começando o ministério, mas que já caminhava com ele. Por isso, precisamos sim de vida de piedosa, precisamos sim de exercício físico, mas sobretudo precisamos pregar a palavra com fidelidade. E por fim, os versos de 12 a 13, de 12 a 16, ele diz assim, versículo 12: ninguém o despreze porque você é jovem. Eu olho para essa expressão desse verso e acho interessante. Quando você é jovem demais, começa o ministério, você é desprezado. Você é um menino. Quando eu cheguei lá na El Shaddai, não era tão jovem assim não, mas era mais jovem do que eu sou hoje. E aí uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor tem idade de ser meu filho, ou meu neto. E ela com problema de casamento. Eles tinham 42 anos de casado, eu não tinha 35 de idade. Aí eu disse para ela assim: tenho mesmo. Ela disse: pois é. Eu disse: mas eu não sou não.
Não sou nem filho nem neto da senhora. Minha mãe está lá em Barreiras e minha avó está lá no Riachão das Neves. E às vezes somos desprezados porque estamos jovens. O que é que um menino desse sabe? Saiu das fraldas ontem, já está tirando onda de teólogo. Interessante, né? Quando você é jovem, você é desprezado. E quando você é velho, você é desprezado também. Não, chama, está velho demais. Aí envelhece, não chama para fazer nem oração silenciosa, porque está velho. Então aí fica igual jogador de futebol, né? Tem um time. Passou daquele time, já foi. E aí Paulo está dizendo para ele assim, olha, ninguém despreza a sua juventude, a sua mocidade. Ninguém pode desprezar você porque você é jovem, não. Mas olha como o texto continua. Versículo seguinte. 13, né? Pelo contrário, seja exemplo para os fiéis. Seja exemplo. Então você é jovem, mas você pode ser exemplo. Você é idoso, mas você pode ser exemplo para os fiéis. E aí ele vai apresentar algumas características dessa conduta exemplar. Veja. As vistas estão ficando pequenas, porque é a idade, né? É a idade. Tomara que ninguém me despreze por causa da idade. Pelo contrário, primeiro, seja exemplo na palavra. Seja exemplo na palavra. Timóteo precisava ser exemplo na palavra. E essa palavra aqui, ela tem dois viés, né? O primeiro viés é o viés na condução, na pregação, na fidelidade, porque ele fala sobre isso no texto. E ele precisava ser fiéis na palavra. E na palavra, também aqui, você pode ter o sentido polissêmico desta expressão, também no sentido daquilo que se diz. Ele precisava ser fiel naquilo que ele estava dizendo. Então, isso serve para mim e para você. Nós precisamos ser fiéis na exposição das Escrituras, estar comprometidos na exposição das Escrituras com fidelidade, mas também precisamos ser fiéis naquilo que nós dizemos. Nós estamos vivendo em um cenário que é terrível essa questão da palavra, porque os próprios cristãos não estão sendo fiéis na palavra, e os pastores, por sua vez, também não. Prometem, não cumprem, dizem, não fazem, e isso é sério, porque o evangelho cai na descredibilidade, porque falta gente que é exemplo na palavra, como no passado, fora no passado. Então seja exemplo na palavra, na conduta, isto é, na maneira de conduzir, meus amados irmãos e colegas. Talvez a gente não tenha dimensão do tipo de exemplo que a gente pode produzir na vida das pessoas. Deus me chamou para o ministério, eu tinha 17 anos de idade. Era novo. Só que eu levei 10 para poder dizer sim. Aí fiquei velho. 10 anos. Porque todas as vezes que eu me aproximava de pastores, e tive vários pastores, eu dizia, se for para ser pastor desse jeito, eu não vou nunca. E olhava para um e olhava para outro, se aproximava de um, e os exemplos iam sendo cada vez piores. E uma certa vez, um determinado pastor, eu disse assim, vou lá conversar com o pastor, vou falar sobre a minha vocação e tal. Marquei com ele, fui. Quando eu cheguei perto do gabinete, ele ia saindo. Eu não sei o que ele conversou antes, eu só peguei um pedaço da conversa, porque a irmã que ele estava conversando já estava na porta. E aí eu ia chegando, eu ia falar com ele. E aí ele disse assim para a irmã, disse, olha minha irmã, eu quero encerrar nossa conversa dizendo o seguinte, se a irmã não sair da minha frente, eu vou passar por cima da irmã como um rolo compressor. Aí do jeito que eu estava aqui, eu passei direto e sentei lá no banco. E ele disse, pode vir, eu disse, não pastor, depois a gente conversa. Quais são os exemplos da conduta? Quem são as pessoas que nós inspiramos? Quem é que quer ser como a gente é? Na maneira como a gente fala, na maneira como a gente trata, na maneira como a gente se relaciona. Quais são os bons exemplos que nós temos? Quem é que inspira a gente no ministério? Que a gente, fulano ali me inspira. A vida daquele homem me inspira. Quem é que realmente nós temos assim? A lista dos 10 homens de Deus que inspira a gente. Martin Lloyd Jones, John MacArthur, não, certo, tudo bem, Paulo, tudo bem, hoje, agora, desse ano, dessa década, desses tempos, quem são?
E ele está dizendo na conduta, porque a conduta diz muito mais do que as palavras. Eu posso ter uma boa retórica, eu posso ter um bom conteúdo, eu posso ser influente na fala, mas a minha vida vai dizer muito mais, a sua vida diz muito mais. A maneira como você trata, a maneira como você olha para as pessoas, a maneira como você está conversando com ela aqui, ela está falando com você, você está olhando para o tempo. Ei, pastor, não sei o que, sim, meu irmão, pode falar que eu estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo. Ele querendo olhar para os seus olhos, você olhar para os outros. O seu exemplo, a sua conduta diz muita coisa, e nós precisamos rever isso. Nós precisamos olhar para isso. Paulo estava dizendo isso para Timóteo: olha, a sua conduta, a maneira como você se conduz, diz muito. E aí ele prossegue, e diz o que mais aí? No amor, o amor. Eu gosto do amor na teologia, porque amor na teologia não é um amor na filosofia. O amor na filosofia é o amor platônico, é o amor do sentimento. O amor na teologia é o amor altruísta, é o amor que coloca a gente em direção ao outro. É o amor que faz a gente enxergar aquilo que os outros não conseguem enxergar muitas vezes, porque nós precisamos sair do campo da ortodoxia tão somente para uma ortopraxia que impulsiona a gente a ir em direção a esse outro. E ele diz: olha, você precisa ser padrão no amor. De que forma a gente ama aos outros, que nós tornamos exemplos para esses fiéis. Veja, na fé, qual é a fé? Como é que é a nossa fé para ser padrão? De que forma as pessoas assim, meu pastor é um homem de fé. Pense em um homem de fé, aquele homem. Como é que a gente demonstra isso? De que forma as nossas relações múltiplas, os nossos filhos? De que forma? Eu sempre olhava e falava assim: por que os filhos dos pastores, isso antes de ir para o ministério, por que filho do pastor não quer nada com o evangelho? Por que filho de pastor pega uma outra rota? Qual é a questão exatamente? O que é que está por trás disso? Os meus só tem 2 e 4. Mas o que envolve isso? Quais são as questões que estão por ali? Às vezes, eu não tenho essa resposta ainda, mas às vezes, a nossa falta de compromisso de ser exemplo para aquelas ovelhas de dentro da nossa casa, é tão terrível, que às vezes isso vai para lá. Não temos tempo para orar com os nossos filhos, não temos tempo para ler a Bíblia com eles, não temos tempo para sair com eles, não temos tempo para pastorear o coração deles, porque a gente está ocupado demais pastoreando os outros. Às vezes nós estamos tão ocupados que a gente... mas tem as férias para a gente fazer isso. As férias a gente vai fazer, então espere um ano que vai ter férias. Mas parece que a gente tirar aquele tempo: não, hoje de manhã não vou fazer nada, não vou atender no gabinete, não vou visitar, vou sair com meus filhos, vou caminhar. Mas no meio da semana, no meio da semana. E eu comecei a fazer isso. Eu fiz isso uma vez. Eu fiquei com crise de consciência. Falei: rapaz, tem tanta coisa para fazer lá no gabinete, tem um monte de gente para resolver. Rapaz, eu estou aqui dentro de casa, e se alguém ligar para mim e perguntar: pastor, está onde? Não, estou em casa. Como, pastor? Terça-feira em casa? É, em casa. E eu fiquei numa crise na primeira vez que eu fiz isso. Na segunda vez já foi um pouco mais leve. Na terceira, às vezes nós trabalhamos 3 turnos. Vocês sabem disso. Manhã, de tarde, de noite, aí você tem um dia de descanso. Quando é naquele dia você está morto. Quando não te ligam lá e não perguntam alguma coisa, não morre ninguém, não sei o quê. Então, ser exemplo no amor, é assim: vou parar o expediente, hoje eu vou ficar com eles aqui, vou brincar de cavalinho, botar no pescoço, vou sair, e deixa alguém me ligar. Alguém viu a hora que eu saí do gabinete lá, 10, 11 horas da noite? Quem é que trabalha 12, 14, 16 horas por dia? Então, nós precisamos ser exemplo no amor, e esse exemplo começa cá em casa, começa com as nossas esposas. Quantas vezes as nossas esposas reclamam da gente? É tempo para a igreja, é tempo para a igreja. Parece que a igreja é a outra. A igreja é a outra. Porque a gente está lá solto, se esbagaça no popular, e depois que a gente se esbagaça, se entrega para a mulher, só está o resto. Entende? Nós temos que ser esse exemplo de amor lá. Exemplo de amor. Às vezes as nossas mulheres estão sofrendo por causa da gente, porque do ministério, porque da igreja, porque não sei o que, a mulher lá morrendo, e os filhos lá morrendo. Eu estou sendo exemplo de amor? Não estou sendo exemplo de amor. Então, quando a gente sobe no púlpito para pregar, a gente tem que ter coragem de olhar para a nossa mulher e dizer: o que eu estou dizendo aqui pode perguntar a ela, o que eu estou dizendo aqui pode perguntar a eles, sem medo de dizer, sem medo de dizer. Pode falar, levante e fala aí o que eu estou dizendo. E ela vai levantar e vai dizer, ela vai levantar e vai falar. Então nós precisamos ser esse exemplo de amor lá também. Ele está dizendo: olha, exemplos de amor, da conduta no amor, na fé. Prossegue aí no texto. Deixa eu ver meu tempo aqui para não estourar.
na fé, no amor e na pureza. Na pureza. Isso é desafiador para a gente. Se era desafiador para ele no primeiro século, imagine séculos depois. Ser puro, meus amados irmãos, não é fácil. Com a internet, com os outdoors, com a promiscuidade, com as irmãs chegando nuas na igreja, porque estão chegando nuas, ou não sei nas suas, costa nua, trem mostrando aqui, aí um pastor seminário disse, é um problema seu, é meu mesmo, um problema seu, claro que é, aí você quer o quê? Como é que você vai ser puro? Você vai ficar voando? Não, então a gente está vivendo uma promiscuidade sem precedente, e está cada vez mais difícil para a gente, porque para mim, por exemplo, é extremamente constrangedor como pastor chegar para uma mulher casada e dizer para ela que não tem condições, que está difícil. É difícil para a gente fazer isso. Outro dia eu tive que fazer. Cheguei na porta da igreja, vai chegando a irmã, toque, toque, toque. Aí eu cheguei, eu falei, meu Deus, falo ou não falo, falo ou não falo, falta 5 segundos para falar. Ela, boa noite, pastor. Eu digo, boa noite, minha irmã. E ela, eu disse, está indo para onde? Ela, cheguei, pastor, para o culto. Eu digo, que culto? Ela, ai, pastor, aqui. Eu digo, aqui aonde? Ela, ai, pastor, aqui. O marido já tinha entrado com os filhos. Aí eu falei assim, minha irmã, com essa roupa não dá. Aí ela olhou assim para mim, ficou vermelho. Eu acho que eu também fiquei, que minha orelha esquentou, parecendo que ia pegar fogo. Eu falei, com essa roupa não dá. Aí ela olhou assim para mim, virou as costas, que eu só tinha visto um pedaço. Quando ela virou as costas, é que eu vi um negócio que estava feio. Aí ela virou, toque, 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 e saiu assim no rumo de fora. Eu entrei, pensei, sentei lá, falei, meu Deus do céu, para que eu fui falar e tal? Mas não tinha como, as costas estavam todas nuas, o cara senta atrás dela aqui, vai olhar eu pregando. Oh, meu Deus do céu, a gente vive isso. Aí eu entrei, pastor, os avisos, eu disse, passa. Quando me chamou, e a primeira coisa que eu fiz foi procurar, mas eu nem dei graça e paz. Eu olhei assim, ela estava sentada do lado do marido dela. Eu, agora eu vou pregar. Aí fui, preguei, quando terminou o final, falei, minha irmã, eu fiz isso para o seu bem. Ela falou, pastor, muito obrigado. Está difícil manter uma vida de pureza. Está difícil ser puro. E a gente é pastor, e a gente é homem, a gente é gente. E a gente precisa instruir, precisa mostrar, isso é fundamentalismo religioso, isso é não sei o quê, pense o que quiser, mas nós precisamos sim assumir a nossa postura, dizer que não, ser esse exemplo, ser esse padrão, na fé, no amor, como Paulo estava dizendo àquele jovem pastor, né? E na pureza, precisamos sim de pureza, e essa pureza está relacionada sim com o tipo de vida piedosa que a gente leva, com o tempo que a gente gasta de oração, com o tempo que a gente gasta de leitura da palavra, de leitura devocional. Precisamos da leitura devocional das Escrituras, para que a gente fale com autoridade, não é com autoritarismo, mas com autoridade, com amor, com zelo, com cuidado, mostrando porque o nosso povo está se perdendo. Os nossos ouvintes, eles estão se perdendo, ele senta para ouvir você, ele já ouviu não sei quantas pessoas no YouTube, depois vem questionar você, depois vem perguntar você, depois vem falar com você. Então precisamos sim ser exemplos para esses homens, ser exemplo para essas mulheres, ser exemplo para esses jovens, ser exemplo para esse adolescente. Se não quiser, vai procurar outra, procura outra igreja, não tem problema, vá para outra, mas aqui tem que ser de acordo com a palavra, temos que ser exemplo para essas pessoas. Nós somos chamados a isso, a se tornar exemplo. Não é fácil ser exemplo. Não é fácil ser exemplo. Por isso que há dificuldade de encontrarmos bons exemplos, porque é difícil encontrar bons exemplos, é difícil encontrar homens piedosos. Cadê os pastores mais experientes para dizer, vem cá meu filho, sente aqui. Um dia eu fui para uma convenção lá em Itabuna, tinha um velho pastor lá, amigo, eu sentei perto dele e falei assim, pastor, o que é que o senhor diria para um jovem pastor que está começando o ministério? Aí ele olhou para mim assim, deu aquela risada. Disse, por que você está me perguntando isso? Eu disse, com certeza o senhor tem muita coisa para me dizer. Tinha muita coisa que se você começasse hoje, você faria diferente. Onde é que estão esses pastores para sentar? Vem cá meu filho, vem cá, sente aqui comigo. Deixa eu dizer para você, não faça esse caminho não. Vá por aqui. Cometi esse erro. Quem é que ensina a gente? A gente começa, vai para lá, cheio de teologia, achando que sabe tudo, quebra a cara, faz um bocado de coisa errada. Quem é que chama a gente? Quem são os nossos mentores? Quem é que nos orienta? Quem não vá por aqui não? Onde é que estão esses exemplos para a gente? Quem são? Mas não, é um zelo sem medida por uma coisa que às vezes de fato
não temos exemplos. A nossa dedicação na palavra de Deus precisa ser demonstrada na prática, na conduta, precisa impactar os outros. O nosso amor não pode ser apenas nas palavras superficiais, ou por trás dos títulos que carregamos, mas precisa sim ir ao encontro do outro. A nossa fé, a pureza, devem ser marcas exemplares para conduzir essa geração que nós temos, que é uma geração perdida, que é uma geração perversa, para tornar a gente comprometida. A exortação, o ensino deve transitar além do discurso, mais do que discursar, mais do que dizer na escola bíblica dominical, mais do que dizer nos pequenos grupos, precisa transitar com a prática, vida na vida do outro. Além disso, precisamos meditar. Ele termina o texto dizendo isso: medito nessas coisas, não sabote você mesmo, não sabote o tempo destinado à sua meditação. A reflexão vai impactar diretamente a vida dos seus fiéis. Não é perda de tempo você meditar. Meditar sem o celular, com o celular desligado. Meditar sem o relógio no pulso. Meditar com o joelho no chão, com a cara no pó, com a vida. A verdade não é que nós não somos chamados para ser bons gerentes. Nós não fomos chamados para ser bons empreendedores. Não é pequenas empresas ou pequenas igrejas, grandes negócios. Nós somos chamados para acusar de gente que está ferida, gente que está magoada, gente que está triste, gente que está decepcionada com a igreja, com o pastor, gente que pensa que evangelho é outra coisa. Nós precisamos colocar o coração naquilo que a gente faz. E para colocar o coração naquilo que a gente faz, a gente tem que despir dessas caricaturas pastorais que muitas vezes faz a gente olhar de cima para baixo e achar que somos mais do que realmente somos. E era isso que ele estava dizendo para Timóteo. Era isso que Timóteo precisava entender. Porque entendendo isso, ele termina o texto dizendo isso: continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti, ou seja, isso é para você, Timóteo, isso é para mim, como aqueles que te ouvem. Então nós precisamos disso. Precisamos sim de exemplos. Como pastores, sem dúvida, e temos muitas responsabilidades que pesam sobre os nossos ombros, mas precisamos lembrar que a vocação nossa não tem a ver com as habilidades, com as competências, mas tem a ver com aquele que nos chamou. Tem a ver com aquele que nos chamou, que disse: vai lá, fala, vai lá, repreende, vai lá, ensine, vai lá, bote no colo, quando precisa bater, bata, olha, quando precisar corrigir, corrija, seja exemplo. Precisamos assim, porque nós precisamos inspirar os outros. Quem são os Josués que nós vamos passar o nosso bastão? Cadê os Josués da nossa geração para a gente passar? Nós precisamos passar o bastão. Quem é que vai assumir esse negócio? Quem é que vai mais frente? Cadê? Onde é que estão? E o currículo é importante, tem o seu lugar. Precisamos sim estudar, preparar, buscar. Mas o currículo principal, a escola principal, é com o nosso Deus. A escola principal é consagrando as nossas vidas. Vida piedosa, leitura das Escrituras, choro quando precisar chorar. Qual foi a última vez que você chorou lendo as Escrituras? Abriu o texto e disse assim: o que é isso aqui? Qual foi a última vez que você abriu o texto e disse: não vou dar conta de pregar? Tão profundo é isso aqui. Não sejamos profissionais de púlpito, sejamos pastores que pastoreiam gente e que precisa ser pastoreado.